Fala pessoal aí, tudo bom com vocês? Estamos aí pessoal com mais um DDS para vocês, um DDS de fim de semana aí para vocês. E pessoal, hoje vamos discutir uma questão que é a seguinte. Pessoal, por que as medidas de proteção coletiva elas têm prioridade com relação às medidas de proteção individual? Ok? Então por que você tem que sempre tomar medidas de proteção para com o seu trabalhador? Você que é técnico de segurança do trabalho, você tem que pensar primeiro em medidas de proteção coletiva. É o seguinte pessoal, vamos lá para a NR9. O que diz a NR9 sobre medidas de proteção coletiva? Ela diz o seguinte, é o item 9.3.5.2, em que diz: o estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva deverá obedecer à seguinte hierarquia. Aí presta atenção, letra A, medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. Os agentes que falam aqui, pessoal, os agentes riscos químicos e biológicos. Se isso não é possível, aí tu parte para outra. Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. Se não for possível, vai para o C. Medidas que reduzam os níveis ou concentração desses agentes no ambiente de trabalho. Pessoal, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, pessoal, que quando você toma uma medida de proteção coletiva, por exemplo, um isolamento de uma serra elétrica, ou um isolamento, um campo protetivo, né, uma proteção de uma prensa, por exemplo, aquilo, pessoal, vai ter a sua função garantida independente da ação, da atividade, da ação, da vontade do trabalhador. Então você colocou lá uma proteção para a serra, a serra elétrica, né? Aí tem aquela proteçãozinha, sei lá, fechou, para o trabalhador não colocar lá o dedo enquanto estiver ligada. Aquilo, pessoal, vai cumprir a sua função independente da ação do trabalhador. Ao contrário, por exemplo, do uso do equipamento de proteção individual. Pois, pessoal, o equipamento de proteção individual, ele não evita acidentes, ok? Ele não evita acidente, ele diminui as consequências do acidente, ok? Mas o acidente acontece, certo? Então ele diminui as consequências do acidente, mas não evita o acidente. Ou seja, o uso do EPI, pessoal, ele depende muito do fator o fator comportamental do trabalhador. O que nós vemos muito é isso, pessoal. Trabalhadores que não estão usando o seu EPI. Na verdade, o que nós sempre colocamos? Porque não existe uma cultura prevencionista. Ou seja, dentro da empresa, dentro da fábrica, dentro da indústria, dentro lá do local que você está elaborando. Ou seja, então o trabalhador, ele não cumpre a sua função, o trabalhador não tem, por não ter uma cultura de prevenção, ele só usa EPI quando está o técnico de trabalho, quando ele é obrigado, e isso e aquilo, ok? E mesmo assim, às vezes não tem nem treinamento para isso, certo? Então, seja, para que o EPI cumpra a sua função, é necessário a vontade do trabalhador em estar sempre usando o capacete, o óculos, a luva, etc. Ok? Diferente das medidas de proteção coletiva, que cumprem a sua função independente da ação, da vontade do trabalhador. É por isso que na hierarquia das medidas de controle, as medidas de controle coletiva estão à frente do uso do EPI. Detalhe, pessoal, que entre as medidas de controle coletiva e o uso do EPI existe as medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, como é a hierarquia? Medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho e o uso do EPI. Então, o EPI vem por último, né? Então, existe uma hierarquia. E sempre utilize, pense, raciocine
no sentido de tomar medidas de proteção coletiva, tá ok? É uma pena, pessoal, que a gente vê muitos PPRAs, né, os programas de prevenção dos riscos ambientais, e todos eles, o cara lá identifica os riscos, né, que está o trabalhador, aí medidas de controle, uso do EPI. É uma pena que muitos, às vezes, nem identifica qual EPI usar, né? Qual EPI usar, ok? Eu acredito porque a empresa entrega a qualquer pessoa fazer, e quando eu digo qualquer pessoa, não é um técnico de segurança do trabalho, muito menos um engenheiro, ou um tecnólogo de segurança do trabalho, porque a NR9, ela permite que entregue para a elaboração do PPRA a qualquer pessoa, ok? Para uma pessoa que não tem conhecimento da área, aí usa o DPI lá, coloca. Mas não, isso não pode, pessoal. Esse PPA pode até ser reprovado no caso de uma fiscalização, porque tem que sempre ser tomado primeiro medidas de proteção coletiva, porque eu repito, elas cumprem a sua função independente da ação, da vontade do trabalhador, ao contrário do EPI, né? Ao contrário do EPI, onde existe, se for necessário, o trabalhador tem uma cultura prevencionista. Ok, pessoal? Beleza? Então, pessoal, fica essa dica para vocês aí. Bom sábado e valeu!